Toda vez que a Assembleia Fiscaliza começa, tem sempre essa tensão, né, entre o fiscaliza e o parabeniza, como se fazer os questionamentos. Há um incômodo, há um espanto, há uma irritação, né, por parte do secretário de Estado. Mas a gente tem que se lembrar o que a gente está fazendo aqui, quem coloca a gente aqui, para lembrar das nossas obrigações. Não é? O processo de fiscalização ele é um processo que fortalece a democracia. Período da manhã, para me provocar, o secretário de governo, Gustavo Valadares, chegou a citar a greve das universidades federais quando eu questionei sobre a greve das universidades estaduais. Uma tentativa de provocação, gente, que ela é inócua, porque eu apoio a greve das universidades federais. Eu apoio a greve dos institutos federais, acho que são instrumentos legítimos de pressão pela disputa do orçamento. Porque se nós não disputarmos o orçamento para políticas públicas, o rentismo está disputando. Quem lucra com o pagamento da dívida está lucrando, o sistema financeiro está lucrando. Então, a disputa de orçamento é uma disputa legítima. Né? Mas, para não aprofundar naquilo que agora a secretária está aprofundando, e não me dar nenhuma devolutiva sobre uma greve que começou no dia 2 de maio, e nós estamos no dia 24 de junho, e que ainda tem poucos resultados efetivos de mediação, aí, e da mesma forma, deputado professor Cleiton, o secretário de Comunicação fez da mesma forma. Ao invés de ele prestar contas da pasta dele, ele começou a lembrar de dívidas da época do PT. Né? Fez um recorte partidário, que não é a função dele aqui no Legislativo. E, lamentavelmente, alguns colegas, ao qual eu respeito todos, e quando eu faço o debate aqui, eu não debato sobre o comportamento do outro colega. Eu tive que escutar aqui que eu estava sendo demagoga, não é? Por colegas parlamentares. Mas faz parte do processo. Cada um sabe de si, cada um sabe o trabalho que desenvolve ou a ausência de trabalho que desenvolve. Mas vamos voltar ao Assembleia Fiscaliza. São 2 questionamentos, secretário e secretário. Ao secretário de Fazenda, meu questionamento, bem objetivo e bem simples, secretário. Atentamente, porque isso eu ouvi de manhã, né? Porque quando a gente questiona, é como se a gente não escutasse, é como se a gente não enxergasse, como se a gente não tivesse ouvido a prestação de contas do secretário. Então, quero dizer ao senhor que eu, atentamente, até porque a mulher tem uma capacidade enorme de prestar atenção, maior do que nós temos uma grande capacidade. Vou ficar só na capacidade das mulheres. Né? Daqui a pouco tem uma questão de ordem em cima de mim aí. Então, eu prestei atenção à apresentação de Vossa Excelência, então, tenho dois questionamentos. O primeiro deles, eu fiz de manhã, não fui respondida, e o bom de ter sequência é que a gente tem condições de continuar o assunto. O reajuste de 300% que o governador se deu. Eu estou fazendo essa pergunta não é por nós, é porque, se você sai daqui, é um dos pontos que a sociedade mais critica o governo do Estado. Mais critica o governo do Estado, de um governo que se deu 300% de aumento. Mas o Tesouro Nacional já trouxe a discussão de que o reajuste de 300% ele contraria o regime de recuperação fiscal, que o governo tanto quer continuar a sua adesão. Então, a minha pergunta é, como o governo, que está trabalhando a sua adesão e cumprindo os requisitos do regime de recuperação fiscal, avançou com 300% de reajuste a si mesmo, né? Ao governador, ao vice, secretários e adjuntos. Minha segunda pergunta, secretário, qual é o planejamento que será feito para os passivos, saúde e educação? O problema de se gastar de investir os 21%, como o senhor demonstrou, que vai chegar no final do ano, sabe o que acontece? Começa a cair carteira na porta das escolas, tablet, celular, freezer, geladeira, porque o governo, quando chega no final do ano, ele corre para gastar o dinheiro. Quem visita a escola sabe disso. Quem visita a escola sistematicamente sabe disso. Então, o problema dos 21% é que agora tem quase 1,5 bilhão na conta do governo do Estado, o senhor sabe disso, que a informação é pública, e tem 3 bilhões de reais da cota salário e educação. Todo a Assembleia Fiscaliza, eu trago os mesmos números para demonstrar que a ausência do pagamento do piso salarial da educação é uma decisão política, não é financeira. Porque chegar no final do ano, vocês vão correr para gastar o dinheiro. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é, qual que é o planejamento que o governo vai fazer para cumprir o mínimo constitucional dos anos de 2019, em que ele investiu dos 25%, 19,8%, e em 2020 ele investiu 20,73% e não os 25%. Eu estou falando em 2019, que o governo Zema deixou de investir 7 bilhões 740 milhões 405 mil reais. Em 2020, o governo Zema deixou de investir 2 bilhões 293 milhões 44 mil 308 reais e 47 centavos. Qual é o planejamento
para que esse dinheiro que deixou de ser investido em 2019, em 2020, não é uma opinião, porque daqui a pouco eu vou escutar, discordo, né? Porque de manhã foi assim e vários colegas bateram palma, como se o meu questionamento a um secretário fosse uma questão de opinião, não é? A gente diminui o parlamento quando a gente faz isso, mas cada um sabe de si. Não é opinião, os dados são públicos. Nesse caso, são dados do Tribunal de Contas do Estado. Se o Tribunal de Contas, vocês acham que vale alguma coisa, são dados do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E aí nós temos um problema de descumprimento do mínimo constitucional. O mesmo aconteceu com a saúde. O problema de se investir agora 7,85% é que a gente enfrenta projetos como que nós estamos enfrentando aqui na casa, de privatização da saúde, para melhorar a gestão. Mas se nós mantivéssemos uma média dos 12% de investimento, não teria lá na ponta chegado mais serviços de maior qualidade à população? E aí diminuiria a pressão, a tensão e o argumento da privatização? Porque não se investe os 12%. O que acontece? Que é só no final do ano que vai se chegar aos 12%. E eu vou ser rápida, então, na pergunta para a secretária de Planejamento e Gestão. Por quê, secretário? A gente precisa discutir conteúdo do projeto do IPSENG. Eu pergunto, ninguém me responde. Hoje de manhã, também não tive respostas do secretário de governo. Vocês enviaram para cá um projeto de lei, que é o 2238, que muda muito o IPSENG. E aí vocês misturam mudanças que são de lei complementar para mudanças que são em lei ordinária e junta tudo. Quais são os problemas que eu levantei no período da manhã? Primeiro, que daquilo que se refere à lei complementar, nós deveríamos estar tratando em lei complementar. Essa opção política do governo em tratar em projeto de lei é para diminuir quórum. Só que isso vai ser a legislatura que contribuiu para o fim do IPSENG e vai ser o governo que contribuiu para o fim do IPSENG. Essa marca fica, não depende de A, B ou C falarem. Então, os problemas em relação ao projeto do IPSENG. Quero muito que vocês enviem os estudos, porque não tem nada. Não tem nada. Se algum colega pegar o projeto de lei do IPSENG nesse momento, não é um projeto de lei sobre aumento de contribuição, gente. A gente tem que ler o projeto. Porque se fosse só de aumento de contribuição, a gente sentava todo mundo na mesma mesa, sindicato, governo, assembleia, e a gente chegava em valores. O projeto de lei do IPSENG é maior do que isso. A gente tem que ler o projeto para a gente entender que vocês estão vendendo o patrimônio imóveis do IPSENG sem nenhum estudo, sem nenhuma avaliação de imóvel. Eu estou solicitando, eu estou questionando e estou solicitando ao mesmo tempo tudo que for possível. Como é que a gente vai autorizar a venda de patrimônio sem números, sem dados, sem informações? Isso está lá no projeto. Vocês estão acabando com conselhos, vocês estão alterando de forma estrutural o conselho de beneficiários, conselho deliberativo, que existiam em leis próprias. Por quê? E aí os conselhos que tinham poderes deliberativos, de aprovação, eu vou concluir, de deliberar, é porque é a única vontade que eu tenho, porque se não é aqui, ninguém me responde nada do IPSENG, não é? A gente convida, a CEPLAG não aparece. Nada do IPSENG, a CEPLAG aparece para debater a questão do IPSENG. Só manda o presidente do IPSENG, sendo que a CEPLAG é convidada para o debate também. E eu não tenho a prática de convocar, talvez seja o meu defeito. Mas vocês mudam de forma estruturante, tirando todo o caráter deliberativo dos conselhos. Por quê? É uma pergunta objetiva. Por quê? Vocês estão esvaziando os lugares de deliberação coletiva, colegiada de assento de servidores. Vocês estão instituindo nova alíquota para maiores de 59 anos. Vocês estão instituindo teto por beneficiário e por dependente. A gente tem que ler o projeto, porque hoje é um teto para todo mundo. Se a gente aprovar o que está aqui, vai ser um teto para cada um. Um teto para o beneficiário, um teto para um dependente, outro teto para outro dependente. 500 para cada um. Então, vocês estão criando novas regras de teto, vocês estão criando a alíquota de 59 anos, eu já disse. Baseado em quê? Não sei. Não tem estudo. Então, a solicitação que seja encaminhado à Assembleia os estudos atuariais e transparência, secretária. Não tem transparência. Nós não conseguimos acompanhar o balanço, o patrimônio, como é que está a situação do IPSENG. O governo fala uma coisa que foi o dito aqui. Tem que ter mais dinheiro para melhorar. Pode provar? Pode mandar os dados para cá? Pode colocar os dados para tramitação do projeto de lei de forma que os 77 parlamentares e a sociedade tenham acesso? Porque agora não tem nada. Só tem a vontade do governo, que é enorme, tanto é que está marcada uma reunião para agora às 17, está marcado outra para amanhã de manhã, para avançar com o projeto do IPSENG. Então, as questões do IPSENG são essas, secretária. Informações com dados técnicos das mudanças que vocês estão propondo, por que é PL, não é PLC, por que vocês estão mexendo estruturalmente nos conselhos de deliberativo e beneficiário e por que tantas mudanças sem apresentar nenhum conteúdo técnico. Porque o projeto de lei não tem conteúdo técnico. E PowerPoint de presidente do IPSENG não é conteúdo técnico. A gente está numa casa legislativa que vai aprovar. E alienação de patrimônio, sem informações técnicas. São esses meus questionamentos, presidente. Obrigado. Com a palavra, o secretário de Fazenda, Luiz Cláudio. Obrigado, deputada. Eu concordo com a senhora. Realmente aqui é um ambiente qualificado que a gente tem que aproveitar para detalhar ao máximo os questionamentos que são levantados aqui na casa.
Sobre a sua primeira pergunta, né, a questão do reajuste dado para o governador e para os secretários, foi uma política pública de reequacionar o salário dentro do Estado, até com o salário dos próprios deputados, etc., de outros poderes. Ele foi devidamente ressalvado dentro do regime de recuperação e ressalvado no âmbito do regime de recuperação. Ele está ressalvado no âmbito do regime de recuperação fiscal. Tá? Não, mas eu estou... efetivamente, o regime de recuperação ele possui uma série de ressalvas que estão dentro da capacidade que a lei complementar deu do Estado ressalvar. Porque o objetivo do regime é gerar superávit fiscal, atendimento a teto de gasto, de maneira que o Estado possa ter um plano de sair, né, das suas dificuldades fiscais e financeiras. Então, as ressalvas é um mecanismo encontrado na lei complementar para esse tipo de previsão. Sobre a questão do planejamento da saúde e educação, deputada, nós fazemos um acompanhamento assim, a miúde a cada mês da execução, e a senhora tem razão. Se não pode deixar essa execução lá para o final, senão começa a aparecer laptop, né, que é um clássico da administração pública brasileira. Né? Mas o que eu posso afirmar é acompanhamos a saúde e a educação e eles têm sim acompanhamento dos projetos, de maneira que a gente possa atingir esse índice com qualidade. O tema que a senhora trouxe foi a qualidade do gasto. Isso é essencial. Sobre a questão do TCE, né, dos 21%, né, do atingimento no ano de 2019, dos 5 bi, tá? Isso se refere a um não empenhamento do 13º, que aconteceu naquele ano, mas o que acontece hoje? Nós temos uma comissão há bastante tempo, né, com o Tribunal de Contas, onde nós estamos levantando qualquer eventual passivo que haja nos índices de saúde e educação, né, estamos propondo já uma readequação de qualquer irregularidade, inconsistência que possa haver no cumprimento do índice do passado do Estado de Minas Gerais. A proposta já foi entregue ao conselheiro relator e, bom, estamos reequacionando eventuais passivos que possam ter. O que eu posso dizer é que o Estado permanece com compromisso de atendimento aos índices, o gasto com qualidade, e temos ali o Tribunal de Contas nos auditando, né, e fazendo todas as cobranças necessárias para que o Estado possa atender a Constituição e a legislação. Com a palavra a secretária Camila. Bom, antes de mais nada, eu quero reforçar o compromisso do Estado em manter o constante diálogo com todas as instituições e com essa casa sobre todos os assuntos, né? Aí, até aproveitando, é importante destacar que só esse ano a gente fez 40 reuniões com os sindicatos ou instituições de classe para poder discutir os vários assuntos que a gente teve. E com o IPSENG, especificamente, o projeto de lei que foi enviado a essa casa para discussão, e aí, né, sem discutir, sem entrar no mérito da discussão que acontece aqui dentro, porque ela é de vocês mesmo, né, dos senhores deputados, e eu honro muito essa discussão, mas ela foi discutida com os sindicatos em 4 reuniões anteriores ao envio do projeto de lei, justamente para poder explicar a situação sensível que o IPSENG se encontra hoje em dia em termos de sustentabilidade. Então, o que a gente tem hoje é uma pirâmide etária do Brasil ficando, né, mudando. A gente tem uma população envelhecida, isso não é um privilégio dos servidores do Estado de Minas Gerais. Pós-pandemia, a gente tem uma situação clara de agravamento da situação de todos os conveniados do IPSENG, e isso nos demanda repensar o IPSENG para garantir uma sustentabilidade. Sobre a perspectiva e isso nos impôs pensar em alíquotas adicionais em termos de idade, pensar em novo teto, pensar em novo mínimo, pensar na situação dos dependentes acima de 21 anos e como é que eles seriam tratados. Lembrando que a gente usou a ANS enquanto base, mas a gente não seguiu a ANS em tudo, inclusive deixando a mão mais leve do que muitos convênios particulares, até por entender que o IPSENG não é um convênio particular e ter essa clareza. Sobre a lei complementar, a discussão, né, se é uma lei complementar ou não, o entendimento da nossa assessoria jurídica é de que a Constituição Federal não trata a saúde enquanto lei complementar, e por isso a gente não tratou isso. Em relação ao questionamento dos conselhos, deputada, o único conselho que é deliberativo no IPSENG é o CODEI, e a gente não alterou essa competência, não há alteração de competências, o que há é, na verdade, a alteração do perfil do membro, e isso para uma exigência federal em termos de poder certificar enquanto instituição de previdência. Então, o que há hoje é uma limitação em termos o conselheiro tem que ter formação em ensino superior, e isso a gente está alterando em lei. Em relação aos estudos que embasam a venda dos imóveis, é importante a gente destacar que esses estudos eles são feitos no momento da venda, porque o mercado imobiliário ele é volátil e a gente precisa ter isso atualizado. Então, por isso, não enviá-los no momento da solicitação do envio do projeto de lei. E em relação a estudos autoriais, a gente tem uma projeção dos estudos, e eu acredito que o IPSENG e a própria CEPLAG está 100% à disposição de disponibilizá-los para a senhora.
E reforço que não apenas o IPSENG precisa falar dessa pauta, e a gente precisando, acredito até que a gente tem uma visita técnica agendada para a próxima segunda-feira, com a presença da deputada, e a gente pode entrar mais no detalhe desses assuntos, porque eu acho importante, inclusive, a gente usar dos mais variados possíveis espaços para que a gente possa se aprofundar nessas questões mais técnicas que são, de fato, mais densas, né? Eu me coloco à disposição, 100% à disposição, seja na segunda, seja em outra data, seja antes, seja o que for. Isso. Muito obrigada. Para réplica, deputada Beatriz Cerqueira. Tréplica, né? Secretário, eu gostaria que os estudos fossem enviados para a tramitação do projeto, que aí eles ficam disponíveis para todos os deputados e para a sociedade. Como que nós vamos avançar a tramitação de um projeto de lei sem um estudo, sem uma linha que demonstre que taxar 1,6 os idosos acima de 59 anos é uma medida acertada? Nós precisamos dos estudos. Então, eu estou pedindo à senhora que encaminhe a tramitação do projeto, para que todos os deputados, colegas que queiram, tenham acesso, além da sociedade, porque também fica disponível, né? Os conselhos, tem mais, secretário, eu acabei de fazer minha síntese aqui dos conselhos. Vocês estão diminuindo, esvaziando, retirando competências. Vocês estão retirando competências. Por respeito aos colegas, eu não vou listar. Mas como a gente tem uma comissão de CCJ às 17 horas em que eu pretendo obstruir, então lá eu vou listar. E quem quiser acompanhar vai ter acesso a tudo que o governo está retirando, tanto do Conselho de Beneficiários como do Conselho com o Conselho Deliberativo. Eu vou reforçar. Nos envie os estudos. A questão dos imóveis é uma projeção? Envie a projeção. Envie a projeção. Envie os dados técnicos para que todas as pessoas possam ter acesso. A discussão do IPSENG não pode ser uma queda de braço entre oposição e base de governo dentro da Assembleia, porque oposição e base de governo passam, mudam. Né? Todo mundo pode mudar de lado aqui em algum momento da vida política. O IPSENG fica, os servidores ficam. E não é possível o governo impor a sua base e avançar com esse projeto de lei sem nada técnico, só decisão política e pressão da sua base que tem que comparecer para votar do jeito que o governo quer que seja feito. Né? Então, eu reforço, porque essa é uma pauta estrutural. Eu sei que o governo tem pressa, eu sei que ele vai pressionar para aprovar agora, antes do recesso de julho. Então, por isso que eu peço desculpas a todo mundo que queria outros assuntos que eu pudesse abordar com a CEPLAG, mas eu foquei nesse pela urgência e pela necessidade. A nossa visita, se confirmada na segunda, não é sobre o IPSENG. Eu quero esclarecer as pessoas, é um outro assunto na pauta.